Santino. Pois é, Felipe, eu acompanho o relator aí, o nosso convidado Modesto Carvalhosa. Eu escrevi, após essa nova decisão absurda do Toffoli, o comparando sim com o Big Brother e também com o imperador do Brasil. É muito poder concentrado na mão de pouca gente. E veja, a gente falou muito de democracia e riscos à democracia e a questão institucional. É preciso lembrar que a turma da extrema-esquerda latino-americana vem dando golpe atrás de golpe desde dentro da democracia. Foi assim na Venezuela. Ia sendo assim na Bolívia, até interromperem o golpe em curso de Evo Morales. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse verniz democrático, achando que é democracia porque vota de 4 em 4 anos e acabou. E aí depois faz o que quiser. Então, como eu já disse aqui, os primeiros a rasgarem a Constituição são aqueles que têm como missão precípua serem os guardiões da Constituição, da nossa Carta Magna. Fizeram isso para preservar direito político da Dilma, fizeram isso em inúmeras ocasiões. E o Dias Toffoli não tem a menor condição de continuar à frente do STF. Assim como o Gilmar Mendes não tem condição de continuar ministro do Supremo. Veja, ele transformou o voto dele em plenário sobre a questão da segunda instância num palanque para proferir os maiores impropérios contra a Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Ele odeia mais o ministro Sérgio Moro do que ele odeia os bandidos criminosos que estão sendo agora soltos por conta da decisão deles. O Dias Toffoli deu um voto absolutamente político, sensacionalista, do começo ao fim. Então, foi preparando o terreno, falando de impunidade em outros crimes hediondos, assassinato e tudo mais, como quem diz assim, olha, já temos tanto problema no sistema, não vamos ficar chiando tanto assim só porque alguns corruptos vão ser soltos. Era mais ou menos esse o teor da essência do seu voto. Então, é uma coisa descabida. E ele foi apontado para o Supremo, ele que foi um advogado do PT e tudo, né, e não se sentiu impedido de julgar o caso do Mensalão, veja só, por uma total cochilada na sabatina do próprio Senado. Então, se houve isso, e numa época que tinha Mensalão e tudo mais, então se houve isso, só tem um recurso hoje em dia, dentro da democracia, para não alimentarmos discursos golpistas, como o do camarada entrevistado, que de fato está repetindo uma mensagem perigosa, concordo com a Vera, ainda que a gente consiga compreender a indignação. O caminho não pode ser esse. Mas por que está se alimentando esse caminho? Justamente porque nada acontece. Quem tem a prerrogativa constitucional de tirar esses camaradas que lá estão e não têm a menor condição de permanecerem como ministros do Supremo é o próprio Congresso. Então eles têm que agir, porque eles cochilaram na época da sabatina e permitiram que chegasse a esses cargos figuras que não só não têm o devido saber, notório saber jurídico, como não tem a questão da idoneidade, da imparcialidade e tudo mais. Então não tem condições. A manutenção de figuras como Dias Toffoli e Gilmar Mendes no Supremo é o que mais contribui tanto para a instituição enfraquecida do Supremo e a insegurança jurídica no país, como para as mensagens revolucionárias e golpistas, de cabo e soldado e por aí vai. Então, Felipe, eu comentei na Jovem Pan e reitero aqui meus pontos que vão ao encontro da mensagem indignada do nosso convidado, Modesto Carvalhosa. Eu acho que a manutenção de figuras que já demonstraram várias vezes a incapacidade de liderar essa Suprema Corte, a manutenção deles é o que mais contribui para o esgarçamento institucional no país hoje.